Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, seja todo bem-vindo aqui ao nosso canal, mais um vídeo para você, mais um vídeo da semana, e quero fazer aqui nesse vídeo algumas dicas de literatura sobre a história da igreja. É importante você conhecer a história da igreja, porque aí você vai ter uma noção de como foi o enredo das doutrinas que foram ali estabelecidas nos concílios, como foram os embates das heresias, né, os hereges e tal. Então é interessante você conhecer a história da igreja, principalmente para a sua edificação espiritual. Não importa qual seja a sua denominação, reformada, pentecostal, não importa qual seja, a história da igreja é para todos, tá bom? E a história da igreja não se resume somente na reforma protestante. Ela se resume desde o início do livro de Atos dos Apóstolos até os dias atuais, tá? Então, entre esse período de tempo aí, entre Atos dos Apóstolos, ou seja, até o primeiro século e até o século atual, nós temos aí uma abrangência dentro dessa história, um câmbio dentro dessa história que nos traz alguns relatos muito interessantes, tá? Então, eu vou te dar algumas dicas, né, para você que quer começar a ler a história da igreja, ou você que já lê, vou te dando algumas dicas desde os livros mais resumido até os livros mais completos, mais profundo acerca da história da igreja, tá bom? Mas antes disso, inscreve no canal, ative o sininho, comente, compartilhe e faça a sua parte para o crescimento deste canal. E voltando também a repetir, nós não temos vínculo nenhum com nenhum tipo de editora, então todos os livros aqui mostrados para vocês são livros pessoais da minha indicação, sem nenhum review de alguma opção dada por alguma editora, tá bom? Então vamos para o nosso vídeo de hoje. Pois bem, falando sobre a história da igreja, eu quero começar falando para você de um livro que é a introdução, vamos dizer assim, tá? É um livro que vai te ajudar você a ter vamos dizer assim, um início do conhecimento acerca da história da igreja. Não é um livro muito longo, não é um livro também muito cansativo, ele faz um resumo do que é a história da igreja, mas não é um resumo qualquer, tá? É um resumo muito interessante. Eu estou falando aqui da obra do Bruce Shelley, que é a História do Cristianismo, uma obra completa e atual sobre a trajetória da igreja cristã, desde as origens até o século XXI. Este livro aqui da Thomas Nelson Brasil, ó, capa dura, muito tempo que eu tenho esta obra aqui, tá? Capa dura, extremamente resistente, é um livro que tem vamos dizer assim, um design muito interessante por dentro, ó. Esse aqui porque já tá velho, tá? Então fica um pouco mais cansadão aqui esta obra, certo? Mas aqui ele vai falar sobre a época dos apóstolos, que é de Jesus, né? Todos os livros acerca da história da igreja começam sobre os apóstolos, né? Porque é ali que inicia a igreja. Vai falando sobre a época do cristianismo católico, a época do Império Romano cristão, a época da Idade Média cristã, a época da Reforma, a época da razão e dos avivamentos, e por aí vai. É um livro que tem em torno de mais ou menos 558 páginas, tá? Tem uma ótima diagramação, dá para você ler, não é uma diagramação de letras pequenas, mas é uma diagramação que você consegue ler sem ser cansativo, tá? E aí você vai ter um ótimo conhecimento acerca da história da igreja, ó. A época de Jesus Apóstolo, a época do cristianismo católico, a época do Império Romano Cristão, a época da Idade Média Cristã, a época da Reforma, a época da razão do avivamento, a época do progresso, a época das ideologias, a época de expansão e remanejamento global. Então, é um resumo de tudo e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado comprando esta obra, que é muito baratinha, menos de R$ 80, você consegue comprar aí na internet. Na sua livraria pode chegar até 90, no máximo R$ 100, mas é uma obra muito interessante, é a primeira dica para você hoje. Um outro livro que eu quero também te indicar, e é pequeno, tá? Menor do que esse que eu acabei de falar sobre a Thomas Nelson, é o livro da editora Vida. O tema é a história da igreja cristã. É um livro muito interessante, é um livro do Jesse Limas, tem em torno de 303 páginas. Não estou com ele aqui em mãos, mas vocês estão vendo a foto aí. É um livro que vai também trazer para você uma introdução acerca da história da igreja, tá? Mas esse livro aqui ele vai abranger mais a questão da visão reformada cristã. Ali vai falar um pouco mais de Lutero, de Agostinho, tá? Mas é um livro muito interessante porque
ele vai te introduzir dentro do conhecimento daquilo que a história da igreja pode nos apresentar. Então, antes de você comprar um livro muito acadêmico, que eu vou te mostrar qual esse livro que eu posso indicar acadêmico, né? Antes de você adquirir um livro acadêmico, você precisa primeiro estar inteirinho do que o assunto está querendo falar. Então, quando você pega um livro mais, não vou falar básico, mas um pouco mais resumido, você consegue ter uma noção quando você pega um livro maior, tá? Então, esse livro da Editora Vida, A História da Igreja Cristã, é um ótimo exemplo, uma ótima indicação para seu início de literatura dentro da história da igreja. Tá Outro livro muito interessante que você pode adquirir, do autor brasileiro, do pastor Hernandes Dias Lopes, que é o Panorama da História Cristã, as intervenções de Deus na história. É um livro também pequeno, tá? É um livro que tem em torno aí de mais ou menos 112 páginas. Aqui já é um livreto dos livretos, tá certo? Agora, o que é interessante é que o Hernandes ele vai falar sobre as intervenções, Deus levantando pessoas para defender a sua fé, para defender a doutrina cristã em uma época de heresia, certo? Eu estava agora lendo aqui um livro do Daniel Rups, e ele diz que sempre quando a igreja passou por desafios de hereges, Deus levantava alguém para defender a sua ideia, tá? Então sempre Deus levantou, sempre Deus levantou na época quando tinha Pelágio, levantou Agostinho, quando tinha o Ário, levantou Alexandre, quando tinha também ali no interview do apogeu vamos dizer assim, do ateísmo cristão, levanta Eusébio de Cesaré e por aí vai. Então sempre Deus levanta um homem que possa defender a sua fé. E na época da reforma, Deus levanta Martim Lutero para sustentar a sua sã doutrina. Então esse livro de Hernandes Dias Lopes ele vai abranger mais esta visão aonde houve alguns embates teológicos daquela época e Deus levantando e usando pessoas. Então é um livro bem básico, mas um livro interessante com uma proposta muito boa para que você possa também estar na introdução da história da igreja, tá bom? Agora, saindo de introdução, vamos para um livro que é um pouco mais acadêmico, um pouco mais robusto e um pouco mais completo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um livro mediano, mas na verdade, para a intelectualidade atual hoje, da grande maioria dos nossos líderes, da grande maioria dos obreiros, esses livros que podem ser medianos se tornam um livro mais profundo, né? Porque são livros muito abrangentes dentro da história da igreja, tá? Então eu vou começar aqui pelo mais clássico de todos, é o livro que você tem que comprar e você precisa ler, tá? Quando fala de história da igreja, não tem como conhecer a história da igreja se você não ler este livro, Cristianismo através do século, uma história da igreja cristã, do Erlich Kans, tá? É a nova edição, revista e ampliada, edições Vida Nova. A qualidade da Vida Nova eu não posso nem lhe dizer porque é a qualidade fora de série. A Vida Nova só tem livros de altíssima qualidade de material e de visão teológica. E volto a repetir, não sou patrocinado por nenhuma delas, mas Edições Vida Nova até hoje eu desconheço qualquer obra que ela tenha publicado que não tenha relevância teológica e que não tenha qualidade nos seus materiais. Todas as obras da Edições Vida Nova têm a qualidade no produto que ela está oferecendo e preço justo também, tá bom? Esse livro aqui ele é muito interessante porque ele vai abranger toda a história da igreja, desde o livro de Atos dos Apóstolos, vai passando pelas intrigas, né, que houve entre a história da igreja, fala muito sobre a questão de Ário, fala muito sobre Alexandre, fala muito sobre a questão daquela discussão sobre a submissão eterna do Filho, né, submissão eterna de Jesus ao Pai, vai falar sobre a questão do ateísmo. Então, é um livro extremamente completo. Se você lê esta obra aqui, você pode se dizer que você já terminou um curso médio da história da igreja, tá bom? Ó, é uma diagramação muito interessante, dá para você ler, páginas em brancos aqui, vai ter muitos gráficos, certo? Vai ter muitas informações pertinentes acerca da história da igreja. Então, é um livro que você precisa adquirir e ter na sua biblioteca e estudar páginas por página, que não é livro de pesquisa, não. É livro de ser lido e estudado, marcado, anunciado, até mesmo um grupo de estudo. Aqui na minha cidade já tivemos grupo de estudo que estudou este livro de página a página, então eu indico bastante o Cristianismo através do século, uma história da igreja cristã para você. Outro livro que eu quero te indicar é uma coleção, né? 2 volumes, na verdade, da história da igreja da Central Gospel,
2 volumes muito interessantes, em torno de mais ou menos de 1.406 páginas. Esta obra já é mais completa do que a obra anterior que eu lhe indiquei, tá bom? Ele vai muito a fundo dentro da questão da história da igreja, não perde nenhum tipo de detalhe, ele traz informações, ele traz alguns contextos culturais da época. São 2 livros de capa dura, cada livro tem mais de 500 páginas. É difícil hoje você encontrar, né? Porque é da Central Gospel, algum livraria pode ter, algum site pode ter, mas o valor é um pouquinho mais alto, mais salgado, mas é um livro importante para o seu conhecimento acerca da história da igreja da Central Gospel. E o último livro, na verdade, a última coleção que eu quero lhe indicar agora, que é acadêmica, é completa, tá bom? Eu não conhecia, tô lendo ela agora e já me surpreendi com a leitura e com a apresentação que o autor faz, tá bom? Eu tô falando aqui sobre a coleção Prêmio História da Igreja de Cristo, a nova edição, que é do autor Daniel Hobbs, tá bom? São 10 volumes. Cada volume tem em torno de 500 páginas e toda a coleção vai dar mais ou menos 6.186 páginas. Então, não existe nada completo acerca da história da igreja do que esta coleção, tá certo? O interessante aqui do autor, e eu passei a perceber através da leitura, é que o autor ele não puxa sardinha somente para uma visão cristã, ou seja, não vai falar somente de uma questão de uma visão cristã, mas ele vai pegar uma história como um todo, a época cultural, por que aquilo aconteceu. Ele dá alguns insights dele, ele interpreta algumas coisas dele, ele fala algumas coisas pessoais dele acerca daquele acontecimento. Claramente é da editora Quadrante, tá? O autor ele é voltado também mais para o catolicismo, tudo bem? Ele fala muito a questão dos papas. Se você quer saber da história dos papas, ele traz dentro desse relato a história dos papas. Ele fala muito bem sobre Agostinho, Eusébio de Cesareia, Cirilo. Ele fala muito bem sobre Cirilo, certo? Aqueles que bateram contra a igreja. Então é uma obra completa de 10 volumes, tá? Não é cansativa. Agora, a leitura é muito acadêmica, ele usa a palavra muito arcaica, uma palavra muito difícil de você conseguir entender na primeira leitura. Às vezes você precisa voltar a ler novamente, você precisa ler com calma, mas fora isso, é uma obra completa acerca da história da igreja. Eu desconheço outra obra que tenha funcionalidade como esta obra aqui, tá bom? Conheci ela agora, tô lendo agora, mas pela leitura que eu estou fazendo, é uma obra muito interessante. Veja, o autor Daniel Hobbes, ele é pseudônimo literário de Henri Pitet, né? Nasceu em Epinal em 1901 e faleceu em Chambéry em 1965. Foi professor de História e diretor da revista em Paris. Tornou-se mundialmente famoso, sobretudo, pelas obras de historiografia. A coleção História Sagrada, que abrange os volumes do povo bíblico, né? E Jesus no seu tempo, e os dez tomos da história da igreja cristã. E também foi autor de diversos ensaios sobre obras literárias infantil, romances de histórias, entre os quais destacamos a Morte, Onde Está a Tua Vitória, né? E a Espada de Fogo foi eleito para a Academia Francesa em 1955. Então, é um homem que tem um gabarito muito grande acerca da história da igreja. É uma visão voltada mais para fora, tá bom? Não é uma visão muito enérgica como você tem uma visão de alguém que é mais teólogo, então vai trabalhar mais a sua visão teológica dentro da questão da história da igreja, ele é que não. Ele vai ser mais historicista, ele vai ser mais narrativo do que mesmo teológico, tá bom? Então é uma obra muito interessante que dá para você ler, mas isso é para quando você tiver maturidade espiritual e maturidade intelectual para você ler uma obra como esta, que aí vai te trazer muita edificação, tá? Não é muito barato, não. Estou olhando aqui no site aqui, um site aqui da Quadrante, tá? Ele está em torno de R$ 1.400 hoje, na data de hoje. Ele está em torno de R$ 1.400 com a promoção, tá bom? O preço normal é R$ 2.200. Então, é uma obra que, de acordo com o volume que ela traz, a qualidade do material e o conteúdo, é barato. 2.200 é barato pelo conteúdo. E está mais barato ainda, em torno de R$ 1.400. Então, esta obra eu te indico para você comprar e ler, não guardar somente na sua biblioteca, tá bom? Então, essas foram algumas dicas acerca da história da igreja. Você procura aí, eu vou deixar na descrição cada um desses livros aí, as páginas, o tema deles. Você procura, faça sua pesquisa, vai lendo,
vai estudando, e eu tenho certeza que a tua fé vai ficar mais edificada e mais fortalecida quando você entender a importância da história da igreja, tá bom? Ficou conosco? Não se inscreveu ainda? Faça isso agora. Até o próximo vídeo.